Olá, bem-vindos ao primeiro seminário do Prof. Artes, o FAM-UEA. O tema do nosso trabalho é Integrando as tecnologias da informação e comunicação no processo de formação do professor de arte. Esse trabalho é o resultado de um projeto de iniciação científica do Carlos Costas, orientado por mim, finalizado em outubro desse ano. Para melhor apresentação do trabalho, nós organizamos a apresentação em tópicos. Então vamos falar de objetivos, uma pequena introdução, metodologia, discussão e revisão da literatura, resultados 1 e 2, conclusão e referências. Dentro dos objetivos nós temos identificar ambientes virtuais de aprendizagem, identificar e descrever programas de computador que podem ser utilizados em sala de aula por professores e alunos de artes, considerando distintos contextos de formação. Demonstrar os potenciais usos das TICs no processo de formação do professor de arte. No contexto da sociedade do conhecimento, constata-se a integração e uso efetivo de tecnologias digitais nos mais variados ambientes e níveis de formação. Nesse sentido, a forma de ensinar e aprender se modificam e sofrem influências determinadas principalmente pelo constante e acelerado desenvolvimento de dispositivos destinados à comunicação e à formação. A metodologia. Utilizamos duas metodologias para desenvolver o projeto de iniciação científica. Uma foi a pesquisação e a outra foi a DBR. Dentro da revisão da literatura, a gente constata algumas coisas. O ser humano sempre se adaptou e se desenvolveu no decorrer de sua história. Nesse processo, também criou, recriou e melhorou seus materiais de trabalho de acordo com a sua necessidade. No âmbito educacional, esse processo de simbiose não foi diferente. Atualmente, passou a ser comum participarmos de reuniões, palestras, seminários e aulas remotas, síncronas ou assíncronas. O modo de aprender e ensinar se potencializou e se customiza de acordo com as necessidades de professores e alunos. Portanto, implementar ambientes virtuais de aprendizagem significa integrar as tecnologias de informação e comunicação nos processos de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de formação, permitindo desenvolver atividades síncronas e assíncronas, bem como estratégias didáticas híbridas. Nos resultados. O primeiro resultado tem a ver com identificar ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nós identificamos, de princípio, o Moodle. O Moodle é um sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto, utilizado amplamente pelas universidades públicas. Depois, nós temos o Blackboard, que é um outro ambiente virtual de aprendizagem, só que esse é proprietário, e ele traz consigo várias outras ferramentas. A terceira plataforma é o Google para Educação, ferramenta amplamente popularizada nos últimos 2 anos. O que a Google tinha várias ferramentas já em desenvolvimento, e o que ela fez foi agora direcionar um conjunto de ferramentas voltados para a educação. E aí nós temos o Google Drive, o Google Meet, entre outras. Uma outra ferramenta que surge é o Canvas. O Canvas é uma ferramenta também proprietária, amplamente utilizada, talvez uma das mais populares em todo o mundo, no mundo privado, sobretudo. Temos o EPROINFO, que foi uma plataforma criada pelo Ministério da Educação, e ele era um ambiente colaborativo de aprendizagem, criado para atender as redes de educação básica do Brasil. No resultados 2, nós temos então a identificação dos softwares que a gente considera que são potenciais para o ensino de arte. Nesse trabalho, nós vamos apresentar 6 programas de produção visual. O primeiro deles é o Paint. O Paint foi um dos programas mais comuns e conhecidos pelos usuários do sistema operacional Windows. Inicialmente não foi desenvolvido com o intuito de ser usado para desenho, e sim para facilitar os novos usuários de computador quanto ao uso do mouse. O segundo programa é o Adobe Illustrator. É atualmente o programa mais utilizado na produção gráfica quando se fala em ilustração. Tem um layout fácil, dinâmico e editável. A interação com o software se dá a partir de uma aba superior com várias janelas específicas.
O CorelDRAW é um aplicativo inicialmente de criação vetorial, mas com grande potencial de se extrapolar para criações mais complexas. A próxima ferramenta é o Adobe Photoshop, outra ferramenta bastante popular, que se apresenta como uma ferramenta rica em termos de criação de imagens. Krita é um software gratuito e de livre acesso, criado sem fins lucrativos por um grupo de artistas visuais e ilustradores com o objetivo de proporcionar igualdade de acesso às pessoas e órgãos que não podem pagar por softwares proprietários. O GIMP é um outro software de acesso livre, né? Tem uma interface muito parecida com o Adobe Photoshop. Por ser um software gratuito e leve, sua acessibilidade é bem abrangente, pode ser usado em diferentes públicos. Comporta a exportação de arquivos em diferentes formatos e tamanhos, além de fazer a exportação em alta e baixa definição em diferentes formatos. Conclusões. Podemos dizer o seguinte, que são variados e numerosos os programas de computador disponíveis no mercado para a produção artística digital. Ao mesmo tempo que o acesso a esses programas e as tecnologias digitais se integram nos ambientes formativos nas diferentes modalidades e níveis de ensino. O avanço da tecnologia e o acesso às tecnologias fixas e móveis, como computadores e smartphones, se tornam mais comum a cada dia. As novas gerações crescem com pelo menos um dispositivo tecnológico. Embora no Brasil, comprovadamente, ainda são detectados muitos problemas quanto à igualdade de acesso, gerados pela ausência de políticas públicas de inclusão digital, pelas diferenças socioeconômicas que balizam as prioridades das famílias menos favorecidas quanto aos investimentos na aquisição de tecnologia. Por isso, acreditamos que a formação dos futuros professores de artes passa pela aquisição de competência digital com esses novos recursos, que nessa simbiose homem, máquina, professor, tecnologia, ambientes virtuais e físicos, se efetive a interatividade, o pensamento crítico, a criatividade e expressão artística, possibilitando ambientes de ensinos mais ricos, motivadores, atrativos e plurais. Portanto, nossa percepção é que nos cabe recomendar que nesse processo de formação de professores de arte se desenvolva estratégias de integração dessa diversidade tecnológica, visando a competência digital. Nossas referências, vamos deixar aqui para quem quiser consultar, mas no artigo impresso vocês também terão acesso a todas essas referências. Muito obrigado.